Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos exercícios, tá? Aliás, o nosso assunto, né? Que a gente começou no nosso primeiro dia de aula, né? Vocês me viram praticamente uma vez só e aí a paralisação aconteceu. Então, gente, é o seguinte, eu já tinha mandado uma atividade para vocês, né? Sobre tipo de soluções, saturada, insaturada, super e tudo mais. Beleza, alguns já me enviaram, quem não fez, manda ver, faz, pra poder ficar em dia, tá bom? Senão não vai ter nota. E é o seguinte, gente, agora, o que a gente vai fazer? Eu lembro que no último dia de aula, eu comecei a falar sobre solubilidade, né? Tanto é que eu deixei a fórmula de solubilidade lá em sala, tá? Então hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a falar, tanto é que eu acho que o conceito de solubilidade nós vimos em aula, lembra? Que é a quantidade de soluto que consegue se dissolver na água e em solvente e tudo mais. E aí a gente fez aquele resumo sobre os 3 tipos de soluções. Segue aquela mesma linha. O que muda agora? Aquilo lá é uma parte mais teórica, tá? Agora aqui são os cálculos envolvidos quando a gente fala da dissolubilidade, para dar as quantidades de água, de soluto, enfim, tá? Lá a gente só mostra a teoria e a apresentação dos tipos de soluções. Aqui a gente já põe mais em prática, tá bom? Bem, então, para te ajudar, eu mandei uma atividade, tá? O começo tem de novo o conceito de solubilidade, o conceito de solução, tá bom? Lembra, solução sempre é uma mistura contida de soluto com solvente. O soluto é caracterizado pela fase sólida e o nosso solvente é a líquida, onde a gente determina que o nosso solvente, ao ser utilizado, vai ser a água, tá bom? Beleza. Depois, no restante do material, a gente fala sobre solubilidade. Coloquei exatamente aquela forma da solubilidade que o pessoal do segundo ano tem ela no caderno. Inclusive, a gente fechou a aula com aquela forma, tá? E aí é o seguinte, gente. A gente tem 2 caminhos para resolver esses exercícios, tá? Tem a aplicação da fórmula e tem uma outra maneira de você interpretar. O que eu vou ensinar a vocês aqui? Essa segunda maneira, interpretação, tá bom? Se você quiser aplicar a fórmula, eu vou te direcionar depois disso aqui resolvido, tá bom? Mas é muito mais fácil você entender o que ele está querendo dizer a partir de um único dado, tá bom? E aí é onde eu quero, né? Onde eu quero trazer esse vídeo para poder te explicar. E aí você consegue fazer os restantes, tá? Então, são 5 exercícios. Já fizemos um, fica 4 para vocês, tá? Viu o vídeo? Sentiu ainda alguma dúvida? Me manda um WhatsApp, tá? Ou algum exercício que vocês não tenham conseguido, tá bom? Na verdade, gente, são 4 exercícios aqui que eu acabei de ver, não são 5 não. Então, sobram 3 para vocês fazerem. É uma semana, então dá tempo, tá bom? Por isso esse vídeo vai auxiliar vocês. O exercício 4... Vamos ver, quem entendeu a ideia, quero ver se consegue fazer o 4, é um desafio, tá? Mas tentem, não deu certo, dá um toque, qualquer coisa a gente vai fazer uma outra videoaula para resolver só eles. Então, para isso eu preciso, assim, que vocês chovam no WhatsApp, pode ser no meu privado, tá? Professora, não conseguimos, faz o exercício 4, aí eu faço um outro vídeo, praticamente eu abri um canal, tá? MM Química, lá tem os vídeos, né, de todas as aulas, de todas as turmas que eu estou dando aula durante essa quarentena, tá bom? Vamos fazer então o exercício para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, ó, o primeiro exercício, eu escolhi o primeiro para fazer, tá? Porque ele tem gráfico, então aí já tem, assim, já ensina vocês a como mexer no gráfico, como coletar os dados do gráfico e como fazer a interpretação que eu quero que vocês peguem sem a necessidade de ir para aquela forma, tá bom? Bom, ele fala o seguinte, observe o gráfico a seguir. Então, o que eu fiz, gente? Tentei esboçar, tá? E veja em azul que eu já coloquei só os valores que me interessam. Então, eu não fiz exatamente ali conforme aquela escala, tá? E aí, são 3 substâncias cada reta. Me interessa só a primeira, tá bom? Porque tá ali, ó. Vamos lá. A quantidade de sulfato de césio, C2SO4. Quem é o sulfato de césio? É esse primeiro, então eu só destaquei ele, tá joia? Bem,
Qual a quantidade? Capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água. Então, ó, um dado que o exercício me deu, eu vou anotar aqui. Massa de H2O, 500 gramas, tá? Gente, quem que é o H2O pra gente? H2O representa o solvente. Professora, portanto, quem que é o soluto? Porque sempre que eu tiver um solvente, tem que ter um soluto, porque solubilidade, a gente trabalha lá com a solução. Então, gente, o sulfato de césio está representando o nosso soluto, tá? Só para identificar os dois elementos de uma solução, tá joia? Continuando, ele fala que ele quer saber essa quantidade de soluto ou do sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus, coloquei já no gráfico. Em gramas é aproximadamente, então ele quer essa quantidade, ele quer em gramas, ou seja, ele quer que a gente ache uma quantidade em massa daquilo, tá? Então, beleza. Professora, qual é o passo a passo? Então, presta atenção. Sempre que tiver um gráfico e ele te der uma temperatura, pega essa temperatura, acha lá no teu gráfico. O que eu fiz? Subi lá na reta desse césio aqui. Por quê? Porque ele está perguntando sobre essa substância. E bati aqui no Y, né, dele, e eu vi que bateu no valor de 200, tá? Quando você for refazer isso, quando você estiver assistindo esse vídeo, refaça já, junto comigo, tá bom? Então, olha lá. 60 no gráfico, sobe, bateu, veja se dá 200. Professora, o que representa esse 200? Então, esse 200 é a solubilidade desse sulfato de césio. Então, olha como é que eu vou representar a solubilidade que eu vou retirar do gráfico. É aqui onde começam os dados. Vou trazer para cá, tá? Ó, 200 gramas de CS2SO4, ou se você quiser colocar 200 gramas de soluto, também dá na mesma, por 100 gramas de água, tá? Ô, gente, primeira observação. Se eu quisesse colocar aqui soluto, não tem problema. Tá vendo isso que eu destaquei? Tudo isso é a unidade de uma solubilidade, tá? Então, rapidamente, um exemplo. Acabei de receber aqui um zap da Stephanie. Daqui a pouco eu te respondo. Então, gente, é o seguinte. Por exemplo, a minha massa corresponde a 57 quilos. Qual a unidade da minha massa? Quilos. Certo? Comprei uma Coca-Cola de 500 ml. Qual é a unidade da Coca-Cola ali, naquele, né, especificado? 500 ml, volume ml. Então, qual é a unidade da solubilidade? Gramas do determinado soluto por 100 gramas de água, tá? Outra forma de você mostrar isso, ó, é a mesma coisa que você fizesse aqui, ó. Então, gente, ó, o que eu quero mostrar com isso? É a mesma coisa, tá? Ó, vou até destacar a unidade. Esta barra pode ser compreendida como uma divisão. Tá joia? Beleza. Tá, mas não quero isso de vocês. Na verdade, o que eu quero, assim, na hora que você bater o olho na temperatura e coletar os dados, anota assim em barra ou anota assim na forma de divisão. Tá mesmo. Feito isso, agora é onde eu quero que você interprete o que ele quer dizer, tá? Então, para eu chegar nisso, primeira coisa que eu preciso relembrar com vocês. O que é uma solução? Ou melhor, vou fazer um esquema para ficar bem prático para vocês. Bom, eu sei que quando eu tenho um soluto somado a um solvente, eu tenho o conceito de solução, certo?
O que é uma solução? É a mistura de dois componentes. Esses componentes são chamados de soluto e solvente. Tá. Continuando. Então, agora nós vamos para o nosso exercício. Voltando para o exercício. Eu vou abrir isso aqui desta maneira. Olha como é que funciona. 200 gramas de sulfato de césio por 100 gramas de água. Então, quer dizer que são 200 gramas de um soluto. Para isso corresponde a 100 gramas de água e isso irá gerar 300 gramas de solução. Se liga no que eu fiz. Quem que é esse soluto, professora? Opa, o soluto é o CS2SO4. O que eu fiz? Eu simplesmente não quis colocar dessa vez a simbologia dele. Eu quis colocar soluto, mas é o mesmo, tá? Então, veja, como é que eu interpreto dessa maneira ou dessa, professora? Quer dizer que 200 gramas do teu soluto está para 100 gramas de água. E isso, se você quiser, se você achar que fica melhor para você, bota um igual, então. Isso gera, tá? Cuidado que isso aqui não é um menos, é um corresponde, tá bom? Ou, vamos fazer o seguinte, melhor não, tá? Vamos fazer tracinho. 200 gramas do soluto está para 100 gramas de água e isso gera 300 gramas de solução. Por que este valor 300, professora? Porque solução não é solvente mais soluto? 200 mais 100 costuma dar 300, tá bom? Então, você vai, na verdade, assim, apresentando cada componente. O soluto, o solvente e a terceira coluna, vamos dizer assim, vai ser a sua solução, tá bom? Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Isto aqui é do soluto, isto aqui é do solvente. Gente, esse barulho aqui é da minha cachorrinha, tá? E isto aqui corresponde à solução. Gente, isso aqui ficou meio... muita informação, mas tô tentando ser mais prática possível. Show! E agora, professora, resposta, tá? Vamos lá. Seguinte, ele não deu a massa de água, eu vou usar esse dado. Primeiro dado eu já usei, 60 graus, que ele me deu a solubilidade. Segundo, agora eu vou usar esse, tá? Isso aqui é água? Não. Isso aqui é água? É. Isso aqui é água? Não, isso é solução. Então, o teu dado não corresponde a uma informação da água, põe embaixo da água. Gente, agora eu vou apagar só um pouquinho esse aqui, esse quadradinho, porque a gente vai formar uma regra de 3, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, lembrando que está par, tá? 500 gramas de água, certo? Aí, o meu X é minha incógnita, que vai ser a minha resposta. Veja, a quantidade do sulfeto de sódio, blá, 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 em massa. Então, ele quer a quantidade em massa, ó, o G de massa de quem? Do sulfeto, do sulfato, desculpa. Quem que é o sulfato? É o nosso soluto. Então, meu X está aqui. Então, a minha conta agora é só aqui, ó. Apresentei os 300 solução, mas não foi necessário. Por quê? Porque o dado que eu tenho é da água, tá bom? Então, vamos lá. Gente, agora é regra de 3, tá? 100 vezes x igual a 200 vezes 500. Isola o x. 200 vezes 500 dividido por 100. Tá vendo que tem o 100 tem 2 zeros? E tem mais uns 4 zeros aqui em cima. Escolhe aí. Vamos pegar esses 2 zeros do 500. Vamos cancelar com esses 2 zeros. Aí fica assim, ó. 200 vezes 5 dividido por 1. Que isso dá 1000. 1000 o que, professora? 1000 gramas. Porque é a unidade que eu tenho que utilizar. Então, essa é a quantidade do sulfato de césio que ele está pedindo, tá? Aí vou lá na minha alternativa e eu vejo que é a letra E. Tranquilo? Gente, é assim que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês fizessem assim no decorrer dos exercícios, tá? Tenta vir por esta lógica de abrir, a lógica de
soluto, solvente, solução, tá? Essas 3 etapas. Espera, qual é o dado do exercício que eu tenho? Põe embaixo o cara que você tem. E aí vem onde é que vai ficar a sua incógnita, teu X. Ele quer massa de soluto, ele quer massa de solução. Ele poderia perguntar, gente, qual a massa de solução? O meu X viria aqui. A minha regra de 3 ia ser para esse lado. Não, ele quer do soluto, então a minha regra de 3 vai para esse lado. Tá bom? É isso. Professor, e se eu quisesse usar, por exemplo, a fórmula? Bom, S é igual massa do soluto sobre massa do solvente. S, solubilidade. Quanto que deu? 200. Bota 200 aqui, tá? Igual, M do soluto, é o que eu quero. Massa do solvente é 500. Só que aí, gente, você vai falar assim, pô, professora, mas isso aqui vai dar muito mais do que 1000, né? Sim, sabe por quê? A fórmula da solubilidade, ela tem que ter isso daqui, ó. Tudo isso vezes 100. Tá? Beleza? Então aqui tem que vir vezes 100, tá? O que acontece? Aí quando a gente faz esse vezes 100, veja, ó, esse zero corta com esse zero, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, tá? E aí fica o seu valor igual a 1000 gramas também, tá? O que corresponde a esse 100? Esse 100 nada mais é do que esse 100 que é fixo da unidade, tá bom? Pra dar uma resposta mais ou menos coerente aí da sua solubilidade, tá? Quer ir pela fórmula? Beleza. Mas eu gostaria que os exercícios que você me entregar, vocês fizessem por este raciocínio, tá bom? Se vocês estão com tempo disponível, querem fazer, faz um desse e faz pela fórmula para ver se bate a mesma resposta. Tem que bater. Se não bater, tem algo errado, tá bom? Por isso que eu prefiro por aqui. Sabe por quê? Porque a gente volta, de certa forma, a falar sobre o primeiro assunto de aula. A gente fica mexendo com solução, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre concentração de solução, tá? Então, essa metodologia já vai te ajudar para os próximos assuntos. Tá bem, gente? Então, ó, esse é o exemplo de um exercício, tá? Tentei fazer ele resolvido mais passo a passo possível, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver aqui do vídeo, você me manda um WhatsApp, tá bom? Me manda um áudio, quer fazer uma chamada de vídeo, professora, eu preciso ver a senhora, porque a senhora vai ter que... Faz pra mim o cálculo aqui. Beleza, você tem internet disponível, Wi-Fi, não tem dados, show de bola, tá bom? Mas eu acho que com o vídeo aqui já vai te ajudar, tá bom? Teve dúvida? Me procura, tá bom? E faça os exercícios. Prazo de entrega, hoje é quarta-feira? Quarta-feira que vem, tá bom? E qualquer novidade, eu mando um zap pra você. Vou tentar fazer o link direto da turma com a Stephanie, tá bom? A Stephanie tá me ajudando bastante nisso. Aí qualquer coisa, conversa com ela passa pra mim. A Stephanie fica como líder do segundo ano, tá já, gente? Então é isso. Bom trabalho pra vocês aí. Qualquer dúvida, me chame, tá? Beijinhos. Tchau, tchau.